que quando eu compro a ração mais cara, com melhor conversão alimentar, o meu lucro é melhor. É um lucro maior, né? Mais alto. Sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, uma apaixonada, né? Eu atuo na piscicultura há 10 anos, a campo, na pesquisa, na docência, ensinando piscicultores do Brasil inteiro e atendendo clientes do Brasil inteiro em como tornar a sua piscicultura realmente produtiva. E lá na Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou te mostrar vários casos de sucesso dos meus alunos e dos meus clientes, tá ok? Enquanto isso, chega de conversa fiada, porque aqui a gente veio para ser realmente produtivo, né? Nosso tema de hoje é usar esse guia. Como é que você vai fazer a alimentação dos peixes lá na sua piscicultura? Como é que você vai traçar uma estratégia de alimentação lá na sua piscicultura? Como é que você vai fazer o manejo alimentar lá na sua piscicultura? Se você não me acompanha ainda, né? Se é a primeira vez que você está por aqui, você não sabe, mas já vou te deixar o recado aqui, ó. Não existe regra em piscicultura. Existe a gente precisar aprender toda a parte técnica e colocar essa parte técnica aplicada lá no dia a dia da sua piscicultura, da condição, da realidade em que você tem lá na sua piscicultura. Isso é que vai fazer realmente diferença em você ter uma piscicultura com lucro, que fature, que produza dinheiro, do que só ter um tanque de peixe de lazer. Essa é que é a diferença, tá? E hoje a gente vai falar especificamente sobre esse guia, né? Essa estratégia de arraçoamento, de alimentar os peixes. E aí, o que é que vem em primeiro momento, né? A ração é o que a gente tem, o que em sistemas convencionais, a ração é o que detém maior parte do nosso custo de produção. E quando eu falo sistemas convencionais, é a maioria do sistema de produção de peixes no Brasil. Então, é viveiro, né? Viveiro com renovação de água, nada de filtro, nada de recirculação, não. Um viveiro escavado, né? Água, renovação ou nada de renovação de água, o peixe e a ração. Enfim, sistemas convencionais, tá? E a ração, ela é parte de alto custo de produção dentro do processo de produção de peixes. Se você já produz peixe, você sabe disso. Você sabe quanto custa um saco de ração de peixe, né? Você não deve ter pago menos do que R$ 80 num saco de 25, num saco de 25 quilos de ração de peixes. Né? Se você pagou menos de R$ 80, ou é porque você está comprando em grandes volumes, ou talvez porque você não esteja comprando uma ração de boa qualidade, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui também. Então, a gente precisa pensar em alimentar os peixes e não é pensar em dar ração porque eu acho bonito, né? Não é pensar, chegou qualquer pessoa que chega lá na sua piscicultura, você vai jogar um copinho de ração para ver, meu peixe está bonito, está subindo. Não, é pensar em alimentar o peixe e querer ver a conversão alimentar desse peixe. O que é a conversão alimentar? A conversão alimentar nada mais é do que a quantidade de ração que o peixe precisa consumir para engordar, para formar 1 quilo de peso corporal, para transformar em 1 quilo de peixe ali. Então, se você olha para a sua piscicultura e entende o que é a conversão alimentar e o quanto a conversão alimentar impacta no teu resultado, na lucratividade, na produtividade da tua piscicultura, você vai entender que existem várias estratégias que podem ser feitas ali para te ajudar a melhorar os seus resultados financeiros, tá? Sempre que eu falo de resultado, é financeiro, é dinheiro no bolso mesmo. Porque aqui eu ensino você a produzir peixe para botar dinheiro no bolso, não é peixe de aquário, não é peixe para lazer, não é criar peixe, é produzir peixe que vá ser consumido lá na mesa do seu consumidor final, lá na sua família,
assim, vai vender no restaurante, vai vender na cidade, vai vender na feira, vai vender num frigorífico, enfim, ok? Então, quando você olha para a ração e entende que a ração te dá um parâmetro que é essa conversão alimentar, você passa a ter a visão do negócio de maneira diferente. Né? Então, não é só alimentar o peixe para ver ele crescer, não, para ver ele, né, pular, comer bonita ração. É ele comer essa ração e grande parte do que ele comer de ração realmente acumular peso, né? Fazer com que o peixe cresça, ganhe peso, engorde, faça filé, faça posta, né? Isso é a conversão alimentar. O quanto de ração o peixe precisa comer para formar 1 quilo de peso corporal, tá? Então, isso é conversão alimentar. E quando você entende esse conceito de conversão alimentar, muita coisa muda dentro da sua psicultura. Por exemplo, você passa a entender que não é o maior custo de produção que te dá o menor lucro, ou seja, se não é direta essa proporção. Quanto mais você gasta com ração, menos lucro você tem. Essa relação não é direta. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, quanto mais cara é a ração, maior é o teu lucro, porque geralmente a ração mais cara, existem exceções, existem. Mas geralmente as rações que são tops, as rações de boa qualidade e que proporcionam boa conversão alimentar, são as rações que são mais caras. São as rações de mercado, dentre todas as marcas de mercado, são as rações que são mais caras. Quando você entende isso, você passa a entender que a tua busca não é em encontrar a ração mais barata. A tua busca precisa ser encontrar a ração que traga a melhor conversão alimentar, ou seja, que o peixe consuma a menor quantidade possível de ração e forme a maior quantidade possível de carne, de quilos de peixe. Isso é que é a conversão alimentar. E aí, eu vou mostrar uma continha para vocês aqui, que quando você vê isso, coloca isso na ponta do papel, você passa a entender, olha, era isso que a Soraya estava querendo dizer, que quando eu compro a ração mais cara, com melhor conversão alimentar, o meu lucro é melhor, é um lucro maior, né, mais alto, tá? Então, é claro que não é uma regra, só ração cara que tem boa conversão alimentar. Não é uma regra assim. Mas a maioria das rações de boa qualidade e que proporcionam conversão alimentar ótima, ideal aí para melhores lucros, são as rações mais caras. São as rações que têm maior tecnologia empregada no processo de produção dessa ração, que tem ingredientes mais nobres no processo de formulação, né, na formulação dessa ração. Então, ela vai trazer aí uma conversão alimentar mais próxima do que a gente busca pensando em lucro, em dinheiro no bolso, tá? Então, já falei aqui, ó, que não é o maior custo de produção com ração que me dá o pior lucro. Essa regra não é real, ela não é proporcional, não é diretamente proporcional, isso não pode ser inverso, tá? E aí, isso também está aliado ao erro de manejo. O que é o erro de manejo? O que é o manejo? Primeiro, o que é o manejo? O manejo é o ato de você qualquer ação que você vai executar dentro da sua piscicultura é o manejo. Quando eu falo estratégia de manejo alimentar, são as ações que você, como piscicultor, vai tomar lá dentro da sua piscicultura para fazer com que o peixe aproveite o melhor possível a ração. Vou dar uns exemplos aqui para você entender do que realmente eu estou falando. Quando eu tenho, não me interessa se eu tenho a melhor ração do mundo. Eu posso ter a melhor ração do mundo. Melhor ração do mundo. Não interessa o preço dela. A melhor ração do mundo. Se eu fornecer essa melhor ração do mundo para um peixe que está numa água de baixa qualidade, com baixa concentração de oxigênio,
com alta concentração de amônia ou de nitrito ou de qualquer um parâmetro que não seja ideal para o peixe não vai ter boa conversão alimentar. O peixe não vai aproveitar bem esse alimento. E quando é aproveitar bem esse alimento, o que é? Faz de conta que essa tampinha de caneta aqui é um grânulo de ração, é uma bolinha de ração de peixe. Então, o peixe foi lá e comeu uma bolinha de ração de peixe. Naturalmente, tá? Rações de boa qualidade, o peixe vai aproveitar aí em torno de 45, 50, 60. Se forem rações iniciais, 80% dos nutrientes dessa ração vão ser aproveitados. O que é esse aproveitado? Ele come e forma fibra muscular, forma nadadeira, forma osso, forma pele, forma escama. Converte. É a conversão alimentar. Comeu um nutriente e ficou nele. Ele não fez cocô. Parte vai ser excretada, né? Esse cocô, enfim, o processo de excreção. Parte vai ser excretada, por melhor que seja a ração. Mas quanto pior for a ração, maior é a quantidade de excretas que o peixe produz e menor é a quantidade de nutriente que fica no corpo dele, formando músculo, formando nadadeira, formando escama, formando osso, formando pele. Isso é ruim. Então, quando eu tenho a melhor ração do mundo, mas tenho a pior qualidade de água possível dentro de lá, o peixe está vivo, mas a água está muito ruim, o peixe não vai converter. Então, de novo, eu tenho a melhor ração do mundo, mas ele come e ele não consegue formar músculo. Ou fica pouquinho dos nutrientes ficam ali. Por quê? Porque a água está em baixa qualidade. Então, eficiência de alimentação, você lucrar muito com a piscicultura, está diretamente relacionado à qualidade do alimento que você fornece para o peixe, qualidade do alimento que você fornece para o peixe, em conjunto com a qualidade de ambiente que você proporciona para esse peixe. Imagine se você consegue comer tranquilamente uma costela bem gordurosa num domingo, logo depois de ter vindo numa corrida de São Silvestre. Porque você gastou muito oxigênio, seu metabolismo está acelerado, querendo se manter vivo, tentando respirar, gastou muita energia. É bom para você, para o seu organismo, você, ser humano, comer algo pesado, aqui que eu estou dando o exemplo, estou sendo bem extremista para ficar claro o exemplo, pesado, logo depois de uma atividade de alta intensidade, não, você gastou muito oxigênio para manter ali o teu organismo, né, em processo ali, fisiologicamente falando. Se você... E com o peixe também acontece a mesma coisa. Se a qualidade de água está muito ruim, o peixe precisa se esforçar muito para se manter vivo. Ele precisa gastar muita energia para conseguir respirar com eficiência e não morrer. E aí, se você joga uma ração, ele vai preferir comer ração ou vai preferir, ao invés de comer ração, usar aquele pouco de oxigênio, aquele pouco de qualidade, né, de energia que ele tem no corpo dele para se manter vivo? Ele tem duas opções, ou comer ou se manter vivo, porque está muito ruim o ambiente dele. E é essa mesma, é isso que você precisa entender. Se você não tem água de boa qualidade, ambiente de boa qualidade, você pode usar a melhor ração do mundo, que você não vai ter uma conversão alimentar ideal ali, pensando em lucro. Se você tiver uma ração de baixa ou de média qualidade e tiver uma água de boa qualidade, mesmo assim você não vai ter um ótimo desempenho do peixe. Por quê? Porque grande parte dos nutrientes daquela ração não estão disponíveis, não são aproveitados pelo peixe. Então, o casamento perfeito da eficiência de alimentação dos peixes é ração de qualidade. E quando eu falo ração de qualidade, é uma ração que tem boa digestibilidade, bom aproveitamento. A gente pode falar sobre isso mais à frente, tá? Um bom aproveitamento, que tem ingredientes nobres.
ingredientes que o peixe consegue aproveitar bem, que tenha aminoácidos, que tenha óleos essenciais, que tenha tecnologia envolvida no processo de formulação dessa ração. Isso é uma ração de qualidade, que é a ração que vai me proporcionar, para mim não, né, para o peixe, vai proporcionar para o peixe uma conversão alimentar adequada, ótima, ideal, se e somente se eu tiver ótimas condições de qualidade de água dentro do viveiro, não só no momento em que eu for alimentar, principalmente no momento em que eu for alimentar, mas ao longo de todo o ciclo de produção. Então, são as duas premissas básicas de estratégia de alimentação pensando em aumento de lucro. Não é buscar a ração mais barata do mercado. Não é buscar a ração mais barata do mercado. Ela pode sim ser a ração mais barata do mercado, desde que ela seja também a melhor ração em qualidade. Porque existem rações que são caras e são péssimas. E existem rações que são baratas ou têm um preço ali intermediário e que são até que boas, né? Razoavelmente boas, ou boas até. Se você faz o casamento de ração de boa qualidade e estratégia e qualidade de água ideais, pronto, você tem o casamento perfeito. E aí, buscar o melhor preço é planejamento, é gestão, né? Eu me organizar para buscar, eu me organizar para comprar ração. Então, ao invés de comprar 2 sacos de ração cada vez, eu já comprar a quantidade de ração para 2, 3, 4 meses. Eu ter um ambiente para fazer o armazenamento dessa ração. Por quê? Porque quando eu compro 3 sacos de ração ou 10 sacos de ração, é mais caro do que quando eu compro 150 sacos de ração. Você consegue mais descontos, você consegue melhor condição de compra quando você compra em grande volume. Para isso, você precisa se organizar financeiramente e estrategicamente, né? Ter logística, ter depósito, ter onde armazenar adequadamente, né? Organizar a compra antes de faltar ração. Isso é organização. Né? Isso vai ajudar com que você tenha uma redução do teu custo de produção com a alimentação, que é o maior custo de produção que a gente tem em sistemas convencionais. Nosso custo de produção não é alto com mão de obra, não é alto com equipamentos, já que eu posso produzir sem nada de equipamento. Nada. Sistema convencional, eu estou falando aqui. É viveiro e água, tá? Viveiro escavado e água. E nem precisa ser água renovando. Nem precisa. Você precisa ter ração de boa qualidade, peixe de boa qualidade, né? De boa procedência, cuidado com os parâmetros de qualidade e estratégia de manejo alimentar, estratégia de alimentação dos seus peixes. Quando você faz isso, tudo isso vai. É quase que impossível você não ter lucro. É quase impossível não sobrar dinheiro no teu bolso. É quase impossível. Pode, né, acontecer aí intempéries, né, do tempo, ou de doenças, enfim, que todo mundo que está dentro do agronegócio está suscetível, né, produção animal, produção vegetal está suscetível, mas quando você faz o seu dever de casa, se programa para que mesmo comprando a ração cara, que é a ração melhor de conversão alimentar, mas se programa para comprar em volume, tem armazenamento e com isso paga mais barato. Isso é que vai fazer com que você tenha resultados financeiros aí na sua piscicultura, tá? Quer ver uma coisa que eu vejo muito comum, né? O piscicultor querendo comprar sempre a ração mais barata, custe o que custar, né? O custe o que custar não é em valor, é assim, ó. Custe o que custar de qualidade, de tamanho, de teor de proteína, de ingrediente utilizado, eu quero a ração mais barata. Você já entendeu? Se você entendeu o recado né, desde o início dessa live, já viu que isso vai na contramão de uma piscicultura produtiva, de uma empresa de piscicultura. Isso vai na contramão, tá? Outra coisa, se você está com um peixe pequeno, vou dizer assim, um peixe de 30 gramas, né? Um alevino, um juvenil aí de 30 gramas.
Ao invés de comprar uma ração que custa 150, 170, 180 reais o saco, porque é o que custa uma ração de 2,5 milímetros, o tamanho do grânulo, para essa fase de peixe, você vai lá, compra a ração mais barata, de 10 milímetros, de grânulo grande, né? Um grânulo do tamanho assim da pontinha do meu dedo, e tritura essa ração e fornece para o peixe. Está na contramão da profissionalização da sua piscicultura. Está na contramão. Você quer fazer isso? Está tudo bem, pode fazer, mas está na contramão do lucro. Está na contramão da excelente conversão alimentar. Está na contramão de guardar dinheiro no bolso. Está na contramão, tá? Outra coisa, comprar ração de pellet errado. Ou mudar de ração antes do tempo. O que significa isso? O pellet é a bolinha da ração, tá, gente? Por exemplo, eu tô lá com o meu, vou continuar no meu juvenil de 30 gramas. Estou com o meu juvenil de 30 gramas, que o tamanho do grânulo ideal de ração que ele precisa consumir, uma ração de 2 milímetros até que ele tenha 60 gramas. Até que o lote todo tenha 60 gramas, eu tenho que alimentar esse peixe com uma ração de 2, 2,5, o tamanho do grânulo dela. É uma ração bem pequenininha. Para economizar, o piscicultor vai lá e troca, ao invés de comprar a ração de 2,5, que custa 180 reais, às vezes até um pouco mais, dependendo do teor da proteína, compra uma ração de 4 milímetros, porque encontrou um peixinho dentro do lote que já consegue comer a ração de 4 milímetros. Um peixinho dentro do lote. E aí você tem lá 1.000, 2.000, 10.000 peixes ainda dentro do teu lote que ainda não conseguem comer a ração de 4 milímetros. O que acontece? Você passa para uma ração que é mais barata, né? Antes, só que você prejudica demais o desempenho de crescimento de todo o seu lote, não só de atrasar, né? Porque imagine, o tamanho do grânulo é assim, a boquinha do peixe é assim, ele não consegue comer a ração, fica mordiscando. Além do peixe não conseguir comer a ração, você ainda vai ter um lote heterogêneo, um lote de tamanho desiguais, um lote despadronizado. Se você vai comercializar o peixe para frigoríficos, isso é péssimo, porque o frigorífico quer o lote mais homogêneo possível. Isso é fato. Isso é fato. Uma planta frigorífica, ela é desenhada para peixes de padrão do mesmo tamanho. Não é à toa que existe um tamanho lá de padrão para ser abatido. Porque a linha de produção, o treinamento do funcionário que está dentro do frigorífico foi feito para o peixe de tal tamanho. Enfim, quando você não tem lote homogêneo, isso é ruim, tá? Isso é ruim. Então, você ter o grânulo de ração errado para o tamanho do peixe que você tem é muito ruim. Então, não fica querendo ter ânsia, né? Ter ansiedade de querer trocar logo para um pellet maior, antes de ter completa certeza de que 100% do teu lote já consegue comer o maior grânulo de ração. É assim que se faz a troca de ração. Não é pensando, ai meu Deus, eu quero passar para a ração mais barata, quero passar para a ração mais barata. Quanto mais tempo, e é claro que esse tempo tem um prazo, né? 100% do lote é conseguir comer a ração maior, você segurar, né, esse tempo, mais homogêneo vai ficar seu lote, menos dominância dentro do cardume vai ter de peixes, tudo é melhor, tá? Tudo é melhor. E aí tem outra questão em relação à ração, tanto em relação à ração barata, que é uma ração não barata só de preço, tá? Mais barata que eu falo assim, uma ração de baixa qualidade, tá? Que não tem boa conversão alimentar, que não tem boa digestibilidade, que não tem bom aproveitamento por parte dos peixes. Quando você usa uma ração dessas, ou quando você tritura uma ração ao invés de comprar uma ração de grânulo menor, ou ainda quando você alimenta os peixes sem ter noção de parâmetro de qualidade de água. Ou quando você alimenta o peixe e deixa sobrar a ração.
toda vez que algum desses fatores acontece e tem a sobra, né, ou tem a ração se acumulando ali dentro do viveiro, isso é ruim porque você está cada vez piorando a qualidade de água. Então, lembra que eu falei que o casamento perfeito do fornecimento de ração para o peixe e lucro, né, e guardar dinheiro no bolso é ter ração de boa qualidade e água de boa qualidade? Se você faz algum desses fatores, isso vai estragar demais a qualidade de água. E aí, quando você estraga a qualidade de água, isso vai ressoar ao longo de todo o seu ciclo de produção. Então, se você estraga a qualidade de água logo no início, enquanto os peixes são juvenis, triturando uma ração que deveria estar inteira, você está antecipando a degradação da qualidade de água. E aí, lá na frente, no metade do ciclo, ou talvez lá próximo do final do ciclo de produção, você precise gastar com estratégias de melhora da qualidade de água para que o peixe consiga aproveitar com melhor eficiência a ração que vai ser fornecida no ciclo, né, mais à frente do ciclo de produção. Então, olha para a qualidade da água do seu viveiro como se fosse aquilo que você estivesse produzindo. E o peixe é só consequência. Quando você faz isso, né? Claro, tem que fornecer a ração, né? Se você não der a ração, o peixe não vai crescer, enfim. Mas quando você olha para a qualidade de água, e olhar não é olhar e tá bonita. Não é água bonita. Não é água bonita que eu quero na piscicultura, é água com bons parâmetros. E o bom parâmetro, quem dita, é o bem-estar do peixe. É o desempenho do peixe. É concentração de oxigênio disponível, dissolvido disponível para o exigido pelo peixe, não por mim. É a quantidade de nitrito que seja benéfica para o peixe. É a quantidade de amônia que seja benéfica para o peixe. É a quantidade de matéria orgânica, de fitoplâncton, de tudo que está ali dentro do viveiro que seja benéfica para o desenvolvimento do peixe. Não é eu olhar, a minha água está linda hoje. Água linda? Água linda, olha aí no Google. Olha foto de água bonita. Tem vários sites de foto de alta resolução aí que tem água bonita, de rio, de riacho. Que a água bonita vai numa cachoeira, vai. Não, lá na tua piscicultura você tem que ter água de qualidade, não é água bonita. Então não é no olho, é no kit, é no equipamento. Não tem como eu colocar a mão dentro da água e ver se a amônia tá boa. Não tem como eu colocar a mão na água e saber se o oxigênio tá bom. Existe uma maneira de eu avaliar esses parâmetros através do comportamento do peixe? Sim. Só que a partir do momento que o peixe já está demonstrando sintoma de má qualidade de água, aí o negócio ele já está perdendo de ser eficiente há muito tempo. Você tem que prevenir o processo, tá? Como saber, o Deuteronômio Júnior está perguntando aqui, como saber que o peixe está convertendo bem a ração? Excelente pergunta, Deuteronômio, excelente pergunta mesmo. Como é que eu sei? Fazendo acompanhamento de quanto ele está consumindo e de quanto ele está engordando. Tá? Então, eu preciso saber, a gente pode fazer isso em fases, né? Então, por exemplo, se você está alimentando o peixe, porque a conversão alimentar, ela não é fixa para todas as fases de produção. Em cada fase de produção, todas as espécies, tá? Isso acontece com todas as espécies. Os peixes têm conversão alimentar diferentes. Então, quando ele é um alevino, a conversão alimentar dele é muito melhor do que quando ele já é um peixe grande, um peixe que só está ganhando peso. É muito melhor a conversão nas fases iniciais. Primeiro, por conta de diferenças, necessidades diferentes. E segundo, por conta de qualidade de ração mesmo, tá? As rações de fases iniciais são rações de muito melhor qualidade, de muitíssimo melhor qualidade. Então, isso faz com que eu tenha lá peixes que convertam mais eficientemente nessas fases iniciais. Então, o que a gente pode fazer para saber
se a ração está convertendo. Primeiro, você ter um valor de referência. Se tem uma empresa, uma indústria, um técnico que atende, que vende a ração para você, ele sabe mais ou menos qual é a conversão alimentar ideal, ótima, para espécie e fase de produção quando está consumindo a ração dele. Então, por exemplo, tem uma ração X. A ração X, ela tem conversão alimentar para tilápias de até 30 gramas de 1,1 de conversão alimentar, ou seja, cada 1,1 kg de ração que o peixe come, ele forma 1 kg de peixe, tá? Então, e aí você compara qual é o norte da empresa X da empresa Y. A maneira real de você saber, se o peixe está convertendo, é fazer a comparação na sua própria piscicultura. Se você ainda não encontrou uma ração que seja ótima, que tenha tido bons resultados de conversão alimentar aí dentro do ideal, então, para tilápia, por exemplo, o que é uma conversão ideal para tilápia ao longo de todo o ciclo de produção? 1,5, 1,4 é ideal, já é ótima, já é muito boa. Abaixo disso é perfeito, né? Se você ainda não encontrou uma ração que traga esse resultado para você, o que você pode fazer? Eu tenho 2 viveiros na minha piscicultura. Trata um viveiro com a ração X e o outro viveiro com a ração Y. O ciclo de produção inteiro. Pesa o peixe no início, pesa o peixe no final, computa a quantidade de quilos de ração que foi gasto. Você pode fazer isso em fases, né? Então, o peixe que comeu a ração de 2 milímetros, começou a comer com 30 gramas e foi até 60 gramas. Então, ganhou 30 gramas de peso corporal. Quantos quilos de ração gastou? E aí você pode multiplicar, né? Não vai fazer por um peixe, você multiplica pelo lote. Então, você gastou lá 300 quilos de ração e tinha 100 peixes, 1.000 peixes dentro do viveiro, né? E faz essa conta para saber qual é a conversão alimentar. Quantos quilos de ração foram gastos para engordar X gramas ou X quilos de peixe, tá? Então, se você faz essa conta e compara ou se baseia com números que já existem de referência que já existem de referência lá na empresa, indústria de ração, isso vai te ajudar a ter esse norte, tá? O Marco está perguntando aqui, qual o melhor kit para ver a qualidade de água? Tem várias marcas, tá, Marco? Mas eu gosto muito da Alpha Kit, que é bem completa, tem equipamentos digitais e tem os kits, né, colorimétricos, mas tem várias marcas no lado aí, tá? Beleza, obrigada, Tati. Tá joia, Deuteronômio? Ficou claro para você? Então, calcular o quanto de peso teve de ganho de peso e o quanto de ração foi gasto. É isso que vai te dar a conversão alimentar. Beleza? Então, quando você faz essa... né, você tem lá uma ração barata ou uma estratégia errada que vai prejudicar a qualidade de água, isso vai prejudicar também eficiência de produção. Agora, outra coisa que a gente precisa sim se preocupar é em relação à logística. E essa logística não é só logística de chegar a ração do seu fornecedor de ração até a sua propriedade, mas também de você fazer a gestão, de compra de ração antes de que a sua ração acabe. Você fazer a gestão de comprar volume de ração a ponto de conseguir melhor, né, preço de barganha aí, maior desconto de ração dentro da sua piscicultura, para a compra da ração da sua piscicultura. E como é que você faz isso? Eu vou dar um exemplo, né? Se você, para você se programar financeiramente em quanto você vai gastar em dinheiro
com a compra de ração, o que você pode fazer? Você tem lá a quantidade de peixes que você tem dentro do seu viveiro, né? Então, eu tenho um viveiro lá de tantos, né? Tantos metros quadrados, né? 1 hectare, por exemplo, e quantidade de peixes que você tem lá dentro. Para tilápia, o que a gente tem de referência, tá? O que é de referência para tilápia é que a tilápia gasta em torno de 1,2 kg de ração ao longo de todo o ciclo de produção, ou seja, desde quando você compra ela a levino até que ela chegue lá em 850 gramas, mais ou menos, tá? 800 a 850 gramas, você vai gastar em torno de 1,2 kg de ração por peixe. É mais ou menos o que vai gastar ao longo de todo o ciclo de produção. E aí você multiplica pela quantidade de peixes. Se você vai produzir, por exemplo, o pintado, o peso de abate dele é em torno de 1,8 kg a 2 kg. Então, né, vamos considerar aí 2 kg. O pintado, a gente gasta em torno de 3,8 kg a 4 kg de ração por peixe para todo o ciclo de produção. E para o tambaqui também, em torno de 3,5 kg de ração por peixe. E aí você multiplica por todos os peixes que você tem dentro do teu tanque. Quando você sabe qual é o volume de ração que você vai gastar no ciclo todo, fica mais fácil você organizar financeiramente o seu dinheiro. Então, eu tenho 20 mil reais para comprar, para gastar com ração. Beleza, você sabe que nesses 3 primeiros meses, você vai gastar, sei lá, 5 mil reais. 5 mil reais, porque o volume de ração é menor, né? Então, e é o espaço que você tem disponível lá para sua piscicultura. E aí você compra essa ração. Quando você sabe qual é a quantidade de ração que vai ser gasta, e quando você tem um espaço para armazenar a ração de maneira adequada, que ela se mantenha boa ali ao longo de todo o ciclo de produção, você consegue comprar ração com mais desconto, você não fica refém de, ai meu Deus, vai entregar quando a minha ração? Eu tô ficando sem ração, tá? E aí você consegue também reduzir o teu custo de produção, você gasta menos com frete, né? Ao invés de ficar indo todo mês, ou cada não sei quanto tempo indo lá buscar essa ração, você economiza também com frete, tá? Então, Tainá tá falando aqui, 3,5 kg para quanto tempo de produção do tambaqui? Em torno de 10 meses a 1 ano para peixe de 2 quilos, tá, Tainá? Tá? 3,5 kg de ração, não é 3,5 kg de peso corporal. 3,5 kg de ração para um peixe que vai ser produzido com temperaturas adequadas. Estou fazendo uma gambiarra aqui para colocar o carregador. Em torno de 10 meses a 1 ano, dependendo da região, tá? Mas para isso a gente precisa ter temperatura ambiente, né? Porque o tambaqui ele precisa de boa temperatura corporal, ou boa temperatura ambiente para o desempenho, tá? O Claudir, oi Claudir, tá perguntando de refratômetro. Para quem trabalha com sistemas salinos, tá? É importante, mas para sistemas convencionais aí não tem necessidade não do refratômetro, tá? A não ser que seja uma região aí de água salina, né? Aí precisa saber, mas se for uma salinidade até 5 ppm, está dentro do que a gente considera como água doce, tá? O Clébio está perguntando aqui: é vantajoso alimentar os peixes à vontade? Ótima pergunta, Clébio. Não é vantajoso, tá? Não é vantajoso. Não é à toa que, se você não sabe montar um protocolo, uma estratégia de alimentação, se você não sabe quando alimentar baseado nos parâmetros de qualidade de água, sugere-se que você use o protocolo de alimentação da marca de ração que você usa, tá? Esse protocolo de alimentação das fábricas, ele não é uma informação que vem no rótulo da ração. Mas o cara que vende a ração, ele tem que ter essa informação, tá? Se ele não tem essa informação, peça para ele buscar essa informação para você, porque ele tem que te auxiliar nesse processo. Então, não se alimenta peixe à vontade, justamente por quê? Porque tem uma quantidade de ração
que se você ultrapassa, o peixe só está comendo e não está mais convertendo. Só está comendo e não está mais convertendo. E essa quantidade, ela muda de acordo com cada fase de alimentação, tá? Então, cada fase do ciclo de produção. Beleza? Outra coisa que a gente pode levar em consideração para eu conseguir otimizar o processo de produção e de custo de produção e de eficiência de alimentação é abater o peixe ou vender o peixe no prazo certo. Por que é importante vender o peixe no prazo certo? Lembra que eu falei para vocês aqui que o peixe tem diferente conversão alimentar nas diferentes fases. Então, quando ele é pequenininho, um alevino, a conversão alimentar dele é muito boa. Quando ele está lá num juvenil, a conversão alimentar dele é boa. Quando ele já está na fase de engorda, perto do peso de abate, peso comum de abate para a espécie, ele está com conversão alimentar legal, tá? Quando esse peso começa a ser muito alto, a conversão alimentar tende a piorar muito. Por quê? Porque o peixe começa não só formar musculatura, mas também formar gordura. E toda vez que qualquer ser vivo, né, qualquer animal, mas no peixe isso não seria diferente, começa não só depositar músculo, mas depositar gordura, isso prejudica, piora muito a conversão alimentar. Então, um peixe de 4 quilos é muito mais caro de ser produzido do que um peixe de 2 quilos. Estou falando do tambaqui aqui, né? Uma tilápia de 1 quilo é muito mais cara de ser produzida do que uma tilápia de 800 gramas. E eu não estou falando que é só porque gasta mais ração, né? Porque assim, uma tilápia de 800 gramas. Claro que vai ser mais caro, Soraya, porque eu preciso fazer com que ela ganhe mais 200 gramas. Beleza. Acontece que se tem esses 200 gramas a mais aí, né? Além do peso comum de abate, é um peso que ele converte com menos eficiência, por isso torna-se mais caro. Então, é mais caro fazer peixes mais gordos. Se o peixe chegou no peso de abate comercial, né? 800 gramas para tilápia, 700, 800 gramas para tilápia, 1,8 kg a 2 quilos para os nativos, né? Redondos e pintado. Vender esse peixe o quão mais rápido possível. Vender esse peixe o mais rápido possível, porque dali para frente os seus índices de desempenho tendem a piorar cada vez mais e o teu custo de produção tende a ficar pior cada vez mais, tá? Então, essas são as estratégias que a gente precisa tomar quando a gente pensa em eficiência de alimentação. Esse é o guia de alimentação que você precisa ter para fazer com que a sua piscicultura seja muito eficiente e sobre dinheiro, e você tenha lucro. Lucro é fazer dinheiro sobrar no seu bolso. Não é ter peixe para bonito. Porque ter peixe para bonito monta aquário. Peixe ornamental que tem peixe para bonito, né? E aí tem cada espécie linda. Aí que é gostoso, tá? Vamos ver. Ó, o Claudir está falando. Densidades altas também causam lotes heterogêneos. Com certeza. Alta densidade, principalmente se não estiver, se tiver com altas densidades acima da capacidade de suporte do viveiro. E esse é um tema que a gente vai tratar lá na rota da piscicultura produtiva, tá? Então, se você quer entender o que é capacidade de suporte, lá na rota da piscicultura produtiva a gente vai falar sobre isso. É por isso que eu estou falando aqui de temas que vão te dar a base para entender os conceitos lá da rota da piscicultura produtiva. Então, alta densidade nem é tanto o problema, é alta densidade além da capacidade de suporte do viveiro. Se você trabalha com densidade além da capacidade de suporte do viveiro, ter lote heterogêneo, ter problema de qualidade de água, ter dificuldade na estratégia de manejo de alimentação é consequência. É consequência. A Jai do Mel está perguntando, Soraya, em relação aos dejetos, e conforme consciência de cada um, posso dar descarga desses dejetos em locais próximos ao rio?
Jai, o que, que é importante, né? A gente ficar. O que, que é importante a gente ter consciência aqui? Primeiro, se você tem uma piscicultura produzindo, se você produz peixes na metodologia que eu ensino de produção, né, pensando em manter os bons parâmetros de qualidade ao longo de todo o ciclo de produção, você evita ter esse problema que você está falando aí de descarga de dejetos em lugares próximos ao rio. Você evita ter esse problema. É possível produzir peixes sem que você tenha que dar essa descarga dos dejetos. Mas o fato de você ter que dar a descarga, imagine o seguinte: essa matéria orgânica que vai sendo lançada, né, de volta para o rio, a gente tem ali um máximo permitido, e se você estiver respeitando o máximo permitido para a região onde você produz, tá tudo bem. Porque entenda o seguinte: eu produzi ali 1.000 quilos de matéria orgânica no fundo do viveiro, e no final do ciclo de produção ficou aquela matéria orgânica acumulada, e eu vou fazer essa descarga, como você está me dizendo. Entenda que esses 1.000 quilos, eles foram acumulados ao longo dos seus 6 meses ou 9 meses de produção. E se você tivesse cuidado do ciclo de produção, isso teria sido menos acumulado, né, menos cumulativo, você teria um sistema mais eficiente, mas é inevitável que isso seja lançado para o rio. Mas isso não obrigatoriamente significa que vai ser prejudicial, porque ele vai se diluir num volume de água imenso que é a devolução para o rio, tá? Então, o que a gente precisa entender? Para eu produzir peixe de maneira sustentável, com consciência ambiental, eu tenho que ser ainda mais preocupada com os parâmetros de qualidade ao longo do ciclo de produção todo, pensando em boa qualidade de água, pensando em densidades dentro da capacidade de suporte, pensando em uso de produtos que me ajudem a manter essa qualidade de água ou de consórcio de espécies que me ajudem a manter esses bons parâmetros de qualidade de água. Existem várias estratégias já do Mel que podem ser utilizadas antes, né, ao longo do teu ciclo de produção, antes de que você seja obrigada a fazer descarga de dejetos dentro do rio no final do ciclo de produção. Existem várias estratégias, tá? Então pode, se você estiver dentro da legislação, né, cumprindo ali o que a legislação, o máximo, dentro do máximo que a legislação permite, tá tudo bem, tá tudo ok. Joia? Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido sobre esse guia que eu trouxe para vocês aqui a respeito de estratégia de alimentação para peixes e que sim, que você já coloque em prática a partir de hoje isso lá na sua piscicultura. Se você ainda tem dificuldade, deixa comentário, me manda pergunta, né? Me fale qual é a sua dúvida que eu venho te ajudar a responder aí as suas dúvidas. Tchau, tchau.